Meus irmãos, meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro aos Efésios, capítulo 4, ou melhor, capítulo 5, e o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. O título da mensagem é Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, há muitos séculos, desde há muitos séculos, que o Espírito Santo vem governando a humanidade. Desde a criação que o Espírito Santo vem comandando a humanidade. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, atravessou os dias de Noé, os dias de Abraão, os patriarcas, atravessou os dias de Moisés, os dias dos profetas, os dias dos reis, dos juízes. Sempre o Espírito Santo do Senhor comandando a terra, comandando a humanidade. O Espírito Santo do Senhor, ele foi derramado sobre 70 pessoas, 70 anciãos, escolhidos por ordem divina para ajudar Moisés na solução dos problemas do povo de Israel, quando Moisés conduzia o povo do Egito em direção a Canaã. 70 anciãos foram cheios do Espírito. O nosso Deus tirou a porção do Espírito Santo que estava em Moisés, que Deus havia colocado, tirou apenas uma porção do Espírito Santo que estava em Moisés e distribuiu sobre os 70 anciãos. E eles foram cheios do Espírito Santo. E a manifestação foi que eles profetizaram. E nunca mais. O Espírito Santo veio com uma missão. Ajudar aqueles 70 anciãos na solução dos problemas do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Então o Espírito Santo, ele é desde o princípio da criação. Antes que o mundo fosse formado, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele se manifestou na criação do mundo, na condução do mundo, na condução da humanidade. O Espírito Santo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não conhecia o Espírito Santo do Senhor, mas o Senhor, meu Deus, me deu, pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, ele me fez conhecer o Espírito Santo dele. Ele me fez conhecer. E através desse conhecimento me tornei um servo de Deus e um discípulo de Jesus. Mas a palavra do Senhor nosso Deus nos diz lá em Provérbios: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles erram nunca será sábio.
O homem que se dedica ao vinho, se embriaga com vinho. Se dedica a bebida forte, se embriaga com bebida forte. Nunca será um sábio. Sempre será um insano, um tolo, um insensato. Porque a embriaguez, o vinho em excesso, a bebida forte, tira do homem normal. Tira do homem normal seu senso normal, comum. Muitas das vezes ele enlouquece, se torna valente, se torna bravo, briga, causa contenda, discórdia, confusão e às vezes pode chegar até a morte de alguém ou dele próprio. O vinho, a palavra de Deus nos diz, olha que eu li aqui, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. O vinho, a bebida forte, traz contenda, traz discórdia, traz confusão, traz briga, intriga. Mas a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. No livro de João, capítulo 17, versículo 16 e 17. No livro de João, capítulo 14, no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, está escrito, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui na terra, pregou a palavra, viveu aqui 33 anos, fez o bem, fez muitos prodígios e maravilhas, criou o seu discipulado, seus apóstolos, seus alunos. E Jesus sabia que ia partir para o céu. E Jesus não queria deixar os discípulos só, desamparados, desprotegidos. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para substituí-lo. Para substituí-lo. E Jesus, quando partiu, poucos dias depois, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio à igreja para ajudar a igreja, comandar a igreja, orientar a igreja, conceder poder à igreja, sabedoria à igreja, substituir a presença de Jesus, consolar a igreja, advertir a igreja, exortar a igreja, corrigir a igreja. Quem é a igreja? Os irmãos em Cristo. Jesus prometeu enviar outro Consolador, o Espírito Santo. E ele está conosco. O Espírito Santo veio para habitar com a igreja, o corpo de Cristo, para viver. O Espírito Santo não veio de uma forma passageira, para passar uns dias, uma semana ou alguns anos. Mas o Espírito Santo veio definitivamente para conviver com a igreja. Quem é a igreja? Todas aquelas pessoas que temem a Deus, que se tornaram discípulos de Jesus, que ensinam a palavra de Deus, que pregam o Evangelho de Cristo, que andam nos caminhos do Senhor, que andam na obediência a Deus, observa a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus. Estas pessoas são pessoas de oração também. Elas são cheias do Espírito Santo do Senhor. Foi Jesus que enviou para habitar com a igreja. Mas o mundo não pode receber. Quem não é cristão não pode receber o Espírito Santo. A menos que se converta. O indivíduo, para receber o Espírito Santo na sua vida, tem que se converter. Deixar a vida pecaminosa. Tem que se converter, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, para depois receber
o Consolador, que é o Espírito Santo. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, não pode receber o Espírito Santo. É a palavra de Deus que diz. O mundo não pode receber. No livro de Gálatas está escrito, no capítulo 5, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos andar em espírito, irmão. Vamos andar em espírito e não fazendo a vontade da carne. Não fazendo a vontade da carne. Porque a vontade da carne desagrada a Deus, desagrada a Jesus, desagrada o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não vai se sentir bem numa vida que anda na pecaminosidade. O Espírito Santo não vai se sentir bem numa vida que anda na corrupção, na fraude, na mentira, na prostituição e praticando toda obra maligna, matando, roubando, destruindo e fazendo outras coisas malignas. O Espírito Santo quer habitar numa vida santa, pura, uma vida que vem se afastando do pecado e da iniquidade. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O livro de Gálatas, no capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os frutos do Espírito. Meu amigo, você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor? Você que está me ouvindo, você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo do Senhor, ele tem os frutos do Espírito. Ele anda na paz. Ele prega o amor. Tem uma vida alegre. É longânimo, benigno, bondoso, vive na fé. Ele é manso, não é valente. Ele é temperante. Você se sente uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pense bem nisto, que eu também estou pensando. Se eu realmente tenho uma vida cheia do Espírito Santo, estou refletindo e quero que você reflita também. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo, que andam com Jesus, que são discípulos de Jesus, são servos de Deus, andam seguindo a palavra do Senhor, os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e cobiças, para poder dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo não se sente bem com as paixões mundanas, com as paixões carnais. O Espírito Santo quer habitar uma vida que anda em santidade, em pureza, em honestidade, integridade, sinceridade e justiça. O Espírito Santo não quer habitar numa vida violenta, cheia de iniquidade, cheia de escândalo, cheia de impureza. Na segunda epístola do apóstolo Pedro está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quem são os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo? Os homens santos de Deus que foram usados pelo Espírito Santo foram aqueles homens que deixaram o pecado, deixaram a iniquidade, trocaram a iniquidade, trocaram a idolatria, trocaram a feitiçaria, trocaram as obras malignas por Deus, para servir a Deus, para servir a Deus, a servir a Jesus. Andar segundo a palavra de Deus. Esses são homens santos de Deus. Quem são os homens santos de Deus em nossos dias? Quem serve a Deus, quem teme a Deus, quem obedece a Deus, quem anda na santidade de Deus, quem são discípulos de Jesus, que anda seguindo os ensinamentos de Jesus. Estas pessoas são
pessoas santos de Deus. Homens, mulheres santos de Deus. Então eu quero concluir esta mensagem. Quero concluir esta mensagem mais uma vez dizendo para você, meu amigo e meu irmão, que tenhamos, eu e você e outros, tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia de paz, de bondade, de misericórdia, cheia de decência, de verdade. Que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, que tenhamos uma vida cheia dos frutos do Espírito Santo, e não uma vida cheia de ira, de orgulho, de inimizade, de violência, do ódio, mas tenhamos uma vida mansa, cheia de fé, de bondade e de amor. Não o amor da carne, mas o amor de Deus. E o Senhor nosso Deus, que está nos ouvindo, Ele vai nos ajudar como tem nos ajudado. Ele continuará nos ajudando a vivermos em santidade, combatendo o pecado e nos enchendo com o seu Santo Espírito, segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe em tudo e que você, meu irmão e meu amigo, pense bem nisto. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor, porque estou pensando também, me esforçando para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe em tudo. Amém.